Programa Ceará de Todos, mais uma vez conversando com você, meu caro irmão alvinegro, e nós já vamos aqui falar dos resultados da 7ª rodada. Vozão que ganhou mais um, hein? Terceira consecutiva. Vamos lá, CRB 2, Sampaio Corrêa 1, Paysandu 1, Náutico 3, Criciúma 3-0 no Brasil, Paraná 0-0 com o Atlético Goiás, Tupi 0, Oeste 1, Bragantino 1, Avaí 0, Luverdense 0, Vila Nova 2, Goiás 0, Bahia 2, Joinville 0, Vasco da Gama 2 e o Vozão, o primeiro clube do estado 1, Londrina 0. Meus convidados, Nilo Saraiva, prazer mais uma vez estar com você aqui. Ceará ganha pela terceira vez consecutiva. Eu te pergunto, normal esses resultados? Um abraço a você, Ayrton, um abraço meu amigo Roberto Osório, um abraço à torcida alvinegra, demais alvinegros aqui presentes, que hoje o estúdio está lotado, né? Rapaz, o resultado né, de ontem maravilhoso, né? Terceira vitória seguida, né, do Ceará. A gente, não digo embalando, né, mas pelo menos 9 pontos assim no início do campeonato é muito bom. O jogo em si, o Ceará não apresenta um futebol vistoso, um futebol pronto, né? Mas de qualquer maneira a gente está galgando lentamente, né, uma evolução dentro de campo. E vamos torcer que evolua mais ainda durante a Série B. Roberto Osório, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no nosso programa. Saudações alvinegras aí, Nilo. Prazer grande. Depois de um bom tempo. E a plateia aí? Não vai falar com a plateia? Muito obrigado, Rogério. A torcida pediu a sua presença, por isso obrigado, que você veio aqui bater um papo com a gente. Meu amigo Roberto, o Goiás, me parece, assim, a grosso modo, tem sido uma grande decepção. Verdade. Goiás, que foi colocado como um dos favoritos, perdeu mais uma e dessa vez dentro de casa. Verdade. Então a diferença grande, não só em relação ao Ceará, como aos seus adversários, que eu vejo, principalmente em relação ao ano passado, o aproveitamento. O Ceará fazendo, dessa vez, um bom aproveitamento, independente da forma de jogo. E eu venho achando que o time está numa crescente. Bacana. Então vamos aqui para posicionar melhor o nosso telespectador, nosso irmão alvinegro, a classificação atualizada. Primeiro é o Vasco com 19 pontos. Eu vou parar aqui no Vasco, pedir a opinião rapidinho de vocês aqui. Nós falamos muito que o futebol brasileiro está nivelado e, pior ainda, por baixo. Mas eu fiquei com a pulgazinha, sabe, aqui me aperreando aqui, o juiz. Eu digo, vou perguntar meus dois comentaristas aqui. Por que é que, mesmo estando nivelado e por baixo, todo time, sem exceção, pelo menos até agora, até o 2015, e começando já bem o 2016, na mesma regra, todo grande time que cai da primeira para a segunda, no ano seguinte, ele retorna. Tem alguma explicação? É porque a verba é maior, mas a verba é maior, mas não diz, todo mundo diz que existe um nivelamento. De nivelamento existe. Agora você não pode comparar, você disse aí, uma estrutura, uma receita anual que um time como o Vasco recebe, ou esses times que estão no Clube dos 13, em relação a um time como o Sampaio Corrêa, como um próprio Oeste, né, que tá até se reforçando também. São estruturas e receitas bem maiores. Você diz, não, o futebol está nivelado. Só, meu amigo, se você tem uma receita para contratar 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 11 jogadores de qualidade, a tendência é esse time evoluir mais do que os outros. Entendeu? Em contrapartida, tem uns times que não têm rendimento, não tem uma receita. Então você traz um jogador ali da categoria de base, você traz um jogador de um time até inferior, de uma divisão inferior. Ou seja, tudo isso, ao meu ver, é questão da receita que as televisões passam. É tão absurdo isso aí. Eu acho que deveria existir a diferença, mas dentro de campo, você fazer uma receita questão da publicidade, não em relação à televisão passar valores desproporcionais. Então, essa diferença aí de arrecadação, de cota de televisão, faz com que, por exemplo, no caso do Vasco, ele consiga, mesmo tendo um nivelamento por baixo, trazer algumas poucas peças um pouquinho acima da média? Seria isso o motivo do Vasco, como já foi do Botafogo ano passado, do Atlético Mineiro, do Corinthians, Palmeiras, etc.? Sim, Ayrton, sim, com certeza, o peso da camisa, a força de um grande patrocínio, a cota de TV, e no caso do Vasco, ele tem lá um ídolo, um louco, ele é amado e ele é odiado pela torcida, que se chama Eurico Miranda. Então esse guru aí, na minha opinião, também faz a diferença. Ainda tem mais um detalhe no time do Vasco, já vem jogando há 1 ano, 2 anos junto. Então também tem esse detalhe ainda a favor dele, Vasco. O segundo colocado é o Atlético Goiás, para mim é uma surpresa, com 16 pontos.
Terceiro, Bahia com 14. Quarto é o Náutico com 13. Quinto, Criciúma com 13. Cadê o nosso Ceará, hein? Tá aqui. Tá chegando. Sexto colocado, Vozão de Porangabuçu, também com 13. Sétimo, CRB com 12. Oitavo, Brasil com 11. Não é a seleção brasileira, é Brasil de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul. Aquele que saiu da terceira divisão matando time bem acolá. Nono, Oeste com 11 pontos. Décimo, Avaí com 10 pontos. 11º, Paraná com 10 pontos. 12º, Londrina com 9. 13º, Luverdense com 9. 14º, Vila Nova com 7. 15º, Bragantino com 7. 16º, Joinville com 6. Vamos para os 4 últimos, que hoje estariam rebaixados. 17º, Goiás. Olha o Goiás aqui, com 5 pontos. 18º, Paysandu com 5. 19º, Tupi com 3. 20º, Sampaio Corrêa com 1. Então, ainda neste bloco, eu queria papear com vocês aqui assim. Eu fui dar uma olhadinha aqui nos 6 primeiros. Vasco, Atlético, Bahia, Náutico, Criciúma e Ceará. Eu quero crer que aqui estão, vamos dizer assim, 6 dos prováveis times que possam subir no final do ano. Além desses, e aí vem a decepção maior, Goiás para mim. Goiás que também tem uma cota altíssima da CBF e está hoje na zona de rebaixamento. Mas vai crescer o Goiás. A tendência natural é essa. Esses 6 aí, Ayrton, para mim tem 3 que sobem, viu? Quais? Ai, quem dera. Mas você não citou dos 6, 3? Diga Não, quais. franco favorito, o Vasco, né? Não se pode negar o potencial do Bahia pelo investimento que fez, haja visto que aí o que eu ouvi falar do salário do Renato Cajá é algo estratosférico para um time do Nordeste. E eu queria muito, Ayrton, até pensando no imponderável, caso não hajam as contratações que a torcida do Ceará tanto espera, eu queria que o Ceará, na base do imponderável, tivesse também entre esses 3. Sim, sim. Eu concordo com o Roberto. Vasco, sem dúvida. Bahia, também para mim é um dos prováveis. Se bem que futebol, e aí vem a história que nós falamos agora há pouco, do nivelamento. Tem muitas coisas que rodeiam o futebol. Às vezes você está com um time desajustado, você começa a perder uma peça, perde outra. Às vezes por contusão, um time leva. Então tem tudo isso, até porque o campeonato é muito longo. Mas eu não sei, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o Ceará. Mas ainda acredita que o Goiás ainda possa dar uma alavancada, até porque são 7 rodadas. Nessa Série B aí, eu acho que tem 3 decepções, né? O Goiás, inicialmente, né? O Goiás, o Paysandu e o Sampaio Corrêa, que apesar de nunca ter... O Joinville não estaria nesse meio também? Que é um time de Santa Catarina que eles vêm ao longo dos anos. Mas a decepção que eu falo do Paysandu, que investiu muito, inclusive todo jogador que o Ceará fala em trazer, o Paysandu também queria, né? E o Sampaio Corrêa, que apesar de nunca ter brigado ao acesso, até porque ano passado até quis brigar, mas é um time que nunca teve grande risco de zona de rebaixamento. E a outra surpresa é o Goiás, mas eu acho que o Goiás vai subir porque tem cancha para isso, está contratando o Neto Berola e vai se reforçar, ou seja, digamos, é um Ceará de anos atrás. O Ceará começava mal, mas no final, durante o campeonato se reforça. Eu acho que o Goiás ainda vai disputar algo mais nesse campeonato. E a outra grata surpresa é o Ceará, mesmo apresentando um futebol vistoso, está ali brigando no G4, se Deus quiser, concordo com o Roberto, se Deus quiser vai entrar, vai se reforçar e vai chegar lá na Série A. Concordo, Nilo. Em 30 segundos, dá para o Ceará sonhar, a torcida sonhar com o Ceará Sporting Clube no final do ano, no G4? Dá. Principalmente uma torcida que apoia como a torcida alvinegra, Ayrton. Dá para sonhar sim. Dá, Nilo. Veja bem, a Série B eu assisti alguns jogos agora na terça-feira, o jogo de 7 horas, o jogo do Ceará começou às 9, eu assisti quase o jogo todo. A gente não vê grandes times. Eu sei que durante o campeonato, esses times vão se reforçar. Acabei de citar o Goiás. Vão se reforçar e vão crescer. Mas nesse momento, o Ceará, com toda a sua limitação, eu acho que ainda dá para acreditar. Faltam, claro, algumas peças. Que durante o programa nós vamos comentar sobre isso. Legal. A gente volta daqui a 10, 20 segundinhos, mas já mandando um abraço para o Dr. Paulo Vasconcelos, para a galera do Ciência do Povo, que faz um trabalho educativo belíssimo, o meu amigo cinegrafista Winston e toda a equipe técnica do nosso canal Ceará de Todos. Para cima deles, vozão!